Seja bem-vindo, nação rubro-negra, mais um vídeo de pós-jogo aqui do canal Bruno Baesso. Vamos falar hoje sobre Sporting Cristal 0, Flamengo 2. Hoje vou contar com a participação especial do meu amigo Inácio Ferreira, que vai falar também um pouco sobre esse jogo, um pouco sobre a coletiva do Paulo Sousa e também esse momento vivido pelo Flamengo. Antes de eu falar do jogo, vou botar a escalação aqui, lembrando que eu uso sempre a arte do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo jogou com Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz, Willian, Andreas, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Tá? E aí, vocês gostaram da escalação? Comente aqui, o seu comentário é muito importante para a gente poder fazer esse programa cada vez melhor, tá? No meu modo de vista, eu faria uma mudança ou outra. Não escalaria o Ilharão, botaria o João Gomes. E de resto, eu acho que faria a mesma coisa, não mudaria muito, apesar de jogadores estarem em clara atitude de boicote ao técnico Paulo Sousa. Eu acho que ele tem que botar o que tem de melhor. Eu duvido que esses jogadores estejam treinando mal. Eles devem estar de sacanagem na hora do jogo. O Flamengo, ao meu ver, ele tinha uma expectativa baixa por conta de tudo que vem acontecendo, o fraco futebol que o Flamengo vem apresentando, essa pouca vergonha que os jogadores estão fazendo, entregando o jogo, né, para o adversário, fazendo corpo mole. Jogador, e repito mais uma vez o que eu já falei aqui, jogador que faz corpo mole prejudica o Flamengo. Eu sou contra ele, sou contra isso tudo. O Flamengo achou gol logo no início, o Sporting Cristal não pressionou o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo já mudou um pouco a postura dele, pressionou, teve uma chance boa que foi intervenção perfeita do Neneca. E o Flamengo, que anteriormente a gente estava reclamando das mudanças do Paulo Sousa, eu achei que nesse jogo ele acertou a mão. Tá? Tirou o Everton Ribeiro, tirou o Thiago Maia, que estava mal. Infelizmente, acho que por conta de que ele tem jogado pouco, né? E ele ter jogado pouco, sim, porque ele teve um problema físico. Então, Paulo Sousa ele dá muito foco nisso. Quem mais ele tirou? Ele tirou também o Gabigol para botar o Pedro. Saiu o Felipe Luiz para entrar o Léo Pereira. E depois ele tirou o Ilharão para entrar o Matheus França, recuando o Andreas para jogar ali como segundo homem. Então, essas foram as mudanças. E os garotos do Ninho representaram a nação. Eles fizeram tudo aquilo que a gente espera do jogador do Flamengo. Técnica e, além de tudo, raça. Eles correram pelo Flamengo e pelo técnico Paulo Sousa, porque eles não estão boicotando o Paulo Sousa. Eu sou fechado com o Paulo Sousa, essa é a minha hashtag que eu tenho usado nas minhas redes sociais. Então, pessoal, eu acho que foi isso. No final, a gente teve o gol do Mateuzinho, uma enfiada de bola do Lázaro ali, e a conclusão perfeita do Mateuzinho. E sim, essa vitória, para mim, eu boto na conta dos garotos. Eles estão fazendo o que a nação espera deles. E agora eu vou passar a palavra para o Inácio, vai falar um pouco do jogo, esse momento, e a coletiva. Muito obrigado, Inácio, por você estar aqui nos ajudando no canal. É muito importante sua participação. E você, se você quer fazer participar dos vídeos aqui do canal, faça parte do clube de membros, venha fazer parte do WhatsApp. Eu estou sempre vou estar sempre convidando uma pessoa diferente para poder gravar um vídeo e eu botar aqui no canal Bruno Baesso, porque esse canal, apesar de ter o meu nome, ele é feito para vocês, tá? Se não fosse vocês, nada disso aqui seria possível. Manda abraço, Inácio.
Saudações rubro-negras. Estamos aqui para falar um pouquinho do jogo do Flamengo com o Sport Cristal pela Libertadores. Vamos falar também aqui um pouco da coletiva do técnico Paulo Souza e do Davi Luiz. E falar também um pouquinho do próximo jogo do Flamengo na estreia do Brasileirão. Primeiramente, mandar um abraço aí para todo mundo que segue o canal Bruno Baesso. Pedir para todo mundo deixar o like, aquele like que é importante para a divulgação do canal. E se puder depois deixar um comentário lá embaixo, né, para a gente poder estar sempre acompanhando o pensamento de todo mundo. Um abraço especial aí a todos participantes do canal do Bruno Baesso e aos flamenguistas de uma maneira geral, né? Bom, sobre o jogo do Flamengo na estreia da Libertadores com o Sport Cristal, nós podemos analisar de duas formas, né? A primeira que sobre o resultado, do ponto de vista de resultado e do ponto de vista de desempenho, que são coisas bem diferentes, né? Do ponto de vista de resultado, foi ótimo, né? Estreamos com vitória, são 3 pontos importantes, então não tem o que ser questionado sobre o resultado do jogo. Vitória fora de casa na estreia, beleza. Agora, alguma análise a gente tem que se fazer a respeito de desempenho e o que envolve esse desempenho, né? A sorte, bom, começando que o Flamengo deu uma sorte muito boa, porque o jogo foi fraco, o adversário é fraco e o time não jogou bem. Mas demos sorte. Por que demos sorte? Primeiro porque, como eu já disse, pegamos um time muito fraco, né? Esse Sport Cristal talvez seja o time mais fraco da chave. E a gente não podia perder ponto para ele. Mas estreamos com o estádio vazio, sem público, né? A crise política lá no Peru acabou beneficiando o Flamengo de alguma forma. Porque como o jogo ocorreu sem a presença de público e um time fraco, ou seja, a pressão foi muito menor em cima do Flamengo. Mas por que o Flamengo jogou tão mal? A gente fica perguntando. Olha, o Flamengo jogou mal, no meu ponto de vista, houve erro, logicamente. O Flamengo está passando por alguns ajustes ainda do ponto de vista de esquema tático do treinador. Paulo Souza está fazendo realmente uma mudança muito grande no time. E a gente ainda está analisando o resultado disso do ponto de vista imediato. Mas a gente não pode pensar somente no resultado imediato. A gente tem que analisar um trabalho que vai ser feito a longo prazo, né? Só que esse trabalho está sendo muito prejudicado, no meu juízo de valor, porque é claro, público e notório que os jogadores não estão colaborando, né? Existe a famosa panela, que está atrapalhando, e eu vou nominar aqui os jogadores que eu acho que talvez não devessem fazer mais parte do elenco do Flamengo. O goleiro Diego Alves, o outro Diego Ribas, o René, o Everton Ribeiro, o Arão e, por incrível que pareça, o Felipe Luiz. Na minha opinião, essas pessoas parece que estão jogando contra o time. Sabe, se a gente for ver a partida de novo, com calma, analisando, o William Godoy mostrou muito bem o posicionamento do time, o desespero do treinador para que todo mundo realizasse as jogadas, a formação, o espaçamento entre as linhas, a cobertura, enfim. Você vê que na beira do campo ele fica quase que desesperado e as pessoas não respondem. Então, quem puder depois dar uma olhada lá no William Godoy, que vai ver bem esse vídeo mostrando e explicando claramente isso. Ora, se os jogadores não colaboram, se os jogadores estão boicotando o técnico, porque é isso que está acontecendo, para mim é público, como que vai ter resultado, né? Ou seja, coincidência ou não, na hora que ele sacou os medalhões do time, o time parou de jogar. Se a gente lembrar daquele jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo jogou muito. Mas depois daquele jogo ele começou a mexer no time, né? Começou a tirar jogadores. E aí, por incrível que pareça, o desempenho começou a cair. Então, com o ponto de vista de resultado, excelente. Do ponto de vista de desempenho, foi péssimo, um jogo fraquíssimo. Demos sorte de pegar um adversário fraco logo na estreia. E basicamente isso define o jogo. Não tem muito o que se comentar
O que poderia dizer que ficou ali a ala esquerda, a lateral esquerda, o Filipe Luís já mais plantado, o jogo se desenvolveu sempre ali pelo lado do Mateuzinho, né? Tanto que o gol saiu, as jogadas saíram mais por ali. Mas o que a gente pode analisar então? Cara, os garotos entraram com muita raça, com muita força, né? O Lázaro entrou, o Mateuzinho, apesar de não estar fazendo um bom jogo, mas nesse jogo ele foi decisivo também, né? Sentimos muita falta do Arrascaeta, a gente está carente de uma pessoa para fazer, substituir o Arrascaeta eventualmente, porque a gente está sem. O Everton Ribeiro, me desculpem, mas assim, eu não queria mais ele no time, nem no elenco, nem no banco, nem em lugar nenhum. Eu acho que está prejudicando demais o desempenho do nosso time. E, enfim, vamos torcer para que tudo dê certo, vamos torcer para que a direção do Flamengo, o presidente Landim, tome uma postura realmente de presidente e assuma que precisa realmente ter uma modificação desse time. O Marcos Braz abandonou praticamente o treinador, né, deixou ele à sorte dos jogadores. E outra coisa, se demitirem o Paulo Souza para atender desejo do jogador, o Flamengo vai virar refém dessa turma. E o Flamengo é muito maior do que tudo isso. A gente que está acostumado a ir ao Maracanã, que está acostumado a ver o Flamengo, eu vejo o Flamengo em estádio desde 1972. Então, assim, vi muita coisa acontecendo, vi muita coisa. Agora, esse tipo de revolta, esse tipo de picuinha, esse tipo de vaidade que esses jogadores estão jogando na lama, tudo que eles fizeram em 2019, na lama, né? Então vamos prestar atenção. Eu acho que não é hora de mexer com o treinador, a gente tem um trabalho bacana para ser feito. Tirar o treinador agora vai jogar no lixo toda a programação da temporada. Então eu queria fazer até um pedido aqui para a torcida, sabe? Dê força, nós somos Flamengo, nós não somos jogadores. O Flamengo não nasceu em 2019, o Flamengo tem mais de 100 anos. Vamos pensar nisso, vamos focar no nosso clube, no nosso time, né? Vamos ajudar e não vamos dar força para a vaidade de jogadores. E nós não somos torcedores de jogador, nós somos torcedores de um time, de um clube, né? Então, basicamente, é o que eu acho que dei para falar desse jogo. Não tem, enfim, não houve nada de relevância a não ser dizer que nós demos sorte de ter pego um adversário fraco, né? Bom, sobre a coletiva, ela foi muito simbólica para mim, porque tinha o Davi Luiz junto com o Paulo Souza. E isso, cara, mostra claramente quem está apoiando e quem não está apoiando o treinador, né? E o Paulo Souza, ele é muito claro, ele é muito objetivo, ele não foge de perguntas, né? Ele deixou claro, ele é muito transparente em tudo que ele diz, em tudo que ele fala sobre os problemas, né? E o Davi Luiz se mostrou ali na coletiva também próximo ao treinador, ou seja, talvez seja uma pessoa indicada para ser o nosso futuro capitão, no lugar desse pessoalzinho aí que só quer saber de fazer intriga. A gente precisa de gente com personalidade para entender o que é o Flamengo. E nessa coletiva, quando o Paulo Souza diz do posicionamento, quando ele fala sobre a entrega dos jogadores, é isso, né? Não adianta o treinador pedir e os caras não fizerem, né? Se não obedecerem. O meio de campo foi mal, o ataque foi mal, o time foi mal, ele reconhece, mas tem um trabalho a ser feito. E nessa coletiva, eu reforçou ainda mais o que eu penso sobre ele, o que é um grande treinador e vai dar muito sucesso no Flamengo. Se a gente quisesse, engraçado, todo mundo pede um treinador europeu. E quando vem um treinador europeu, todo mundo quer que tenha comportamento de técnico brasileiro, que defina time titular, que jogue no mesmo esquema que todo treinador brasileiro joga. Ora, então não precisava trazer um técnico europeu, contratava qualquer um brasileiro aqui e estava resolvido o problema, né? Então, falta um pouco de entendimento disso também. Querem técnico europeu, mas comportamento de técnico brasileiro. Eu acho que o Paulo Souza está fazendo um trabalho certo, ele foi contratado para isso, para fazer uma revolução dentro do clube, dentro do time, dentro da mentalidade dos jogadores, e é isso que tem que acontecer. Então eu Inácio, apoio totalmente
o técnico nesse momento. E é difícil, né? Vamos torcer bastante. Nunca vou deixar de torcer para nenhum jogador que estiver em campo. Mas aquele que fizer corpo mole não vai ter meu apoio. E eu não torço para jogador, eu torço para o time. Também não torço para treinador, não. E fica aí um recado para esse pessoal que fica querendo o Jorge Jesus de volta. O Jorge Jesus abandonou o Flamengo. Abandonou. Né? Um mês de contrato assinado, abandonou o time e aí deu o que deu. Né? Por que ele não terminou o contrato dele? Todo mundo fala do Jorge Jesus. Foi sensacional, foi. Mas abandonou o time, essa aqui é a realidade. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui também sobre o próximo jogo, cara. Nós temos um jogo muito difícil na estreia do Brasileiro contra o Atlético Goianiense. É um time que meteu aí 4-0 no adversário dele num jogo internacional. E o Atlético Goianiense é muito mais difícil do que o Sporting Cristal. Então eu acho que é importante que a gente possa ter uma estreia vitoriosa, que a gente consiga fazer um resultado positivo contra o Atlético Goianiense, que não é um time fácil, né? É um time bem treinado, é um time que se coloca bem dentro de campo, é um time que mostrou já no ano passado, venceu bem o time do Flamengo, né? Então todo cuidado é pouco, né? Eu não gosto de dar placar, o Baesso, que é o chefe aqui do canal, ele já sabe que eu não dou palpite com placar, porque eu sou supersticioso. Então eu vou torcer muito para o Flamengo ganhar, vou torcer muito para que o Flamengo jogue bem e vou pedir assim muito, muito a Deus que ilumine a cabeça do nosso treinador e que ele coloque o melhor time de fato para jogar em campo, aqueles que se dedicam, aqueles que se possam se dedicar e entender que agora é hora de fazer acontecer, não é ficar com picuinha, né? Era isso, pessoal. Eu assim agradecer a todo mundo aí que teve a paciência de me ouvir, agradecer ao Baesso aí pela oportunidade aqui no canal. E vamos lá, Flamengo, vamos torcer, vamos fazer tudo para que dê tudo certo sempre. Aqui nós somos Flamengo, aqui nós somos torcedores do Flamengo, nós não somos torcedores de jogador nem de treinador, pessoal, ok? Um bom jogo aí pra gente contra o Atlético Goianiense no sábado. Vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos deixar o like, vamos fazer comentário e vamos divulgar esse canal, que esse canal é um canal sério, um canal raiz, que todo mundo fala o que pensa, tá bom? Um abraço a todos. Baesso, um abraço forte para você também. Saudações rubro-negras. Bem, obrigado, Inácio, pelo carinho, por estar dividindo a sua opinião com a gente. Como o Inácio disse aqui, cada um fala o que pensa. Concordo em muitas coisas que o Inácio falou, né? Não sou torcedor de técnico nem de jogador, mas quando eu falo que eu estou fechado com o Paulo Souza, é justamente porque eu sei que ele está mudando toda essa acomodação, ele está mexendo com jogadores mimáticos que se colocam acima do Flamengo, tá? Então, quando eu estou falando isso, eu não estou contradizendo nada do que o Inácio falou, tá? Estou referendando tudo, só estou fazendo uma ressalva. E vamos ao jogo do final de semana, do sábado, né? Que é Atlético Goianiense e Flamengo. O jogo é mando do Atlético Goianiense. Vai ser sábado às 19 horas. E acho importantíssimo o Flamengo ganhar. Quem me acompanha aqui no canal já sabe. Quem não acompanha, eu vou falar agora. Eu tenho uma fórmula que eu pensei e eu cheguei a ela. É uma forma até matemática que se conta, né? O Flamengo ele tem que ganhar todos os jogos dos times que vão ficar de sétimo lugar para baixo. Se o Flamengo ganhar todos os jogos, ele vai fazer 84 pontos. Ainda dou uma lambuja de empatar um jogo. 82 pontos, o time é campeão brasileiro. Nunca um time que fez menos de 82 pontos
fez 82 pontos ou mais, perdão, o time que fez 82 pontos ou mais foi vice-campeão. De 82 pontos para cima, o time foi campeão brasileiro. Então é um número mágico, é o que eu falo. Aqueles jogos que você vai ter com os outros adversários que vão ficar dos 6 primeiros com você, né? No caso eu falo do Flamengo que luta pelo título. Esses são jogos para ganhar moral e para você recuperar pontos contra os adversários mais fracos, que vão ficar com uma posição abaixo na tabela. E ao meu ver, o Atlético Goianiense não é um adversário que vai ficar entre os 6 primeiros. Tá? Então, esse é o meu pensamento. O Inácio é supersticioso e não dá palpite. Eu sou supersticioso e eu dou o meu palpite de sempre. Flamengo vai ganhar por 2-0. Assim espero. É importantíssimo neste momento. Mais importante do que o futebol são os resultados. Tá? Por tudo que o Flamengo está vivendo. Enquanto o senhor Landim, o senhor Marcos Braz e toda a diretoria não tomarem uma providência, nós temos que torcer sim pelos resultados. Tá? Porque não adianta nada jogar bonito também e não ganhar a partida. Mas lógico que eu quero o Flamengo apresentando um bom futebol, mas para isso precisa ser feito algumas mudanças. O Inácio já falou, eu já falei aqui também no vídeo passado, né? Tem que cortar a cabeça das lideranças. Fazendo isso, o recado vai ser dado para outros jogadores e os caras têm que correr. A torcida do Flamengo admite até falta de técnica, mas falta de raça, nunca. Então, pessoal, vou pedir para quem gostou deixar o seu like. Quem não for inscrito e gostou do canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, porque sempre quando tiver um vídeo novo ou tiver uma live, você vai ser notificado, tá? E como eu gosto de terminar a live e minha filha sempre pede, saudações rubro-negras e... Uau! Beijo do Gordão! Fome!